amados? Quem está feliz nessa noite, diga amém. Estamos muito felizes por mais uma vez estarmos juntos, glorificando ao Senhor, sentados à mesa para aprender da poderosa palavra de Deus, a palavra da fé. Essa palavra que nos edifica, que nos levanta, que nos faz viver coisas poderosas, porque a palavra traz luz onde há as trevas, a palavra traz cura onde há dor, a palavra de Deus é rema, é luz para o caminho. Amém, amados? E nessa noite eu quero dar continuidade a esse tema, esse assunto tão poderoso que é a oração em línguas. Nós estamos aí estudando já desde o início do mês sobre o falar em línguas, que é algo tão poderoso, uma ferramenta tão poderosa que Deus deu à sua igreja para que ela seja edificada e para que ela possa então ser preparada para viver o seu chamado, para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós nessa terra. Mas eu entendo também que ao longo da história, desde o início da igreja, a igreja ela tem passado por muitas perseguições. A igreja sempre passou por lutas, por perseguições na sociedade mesmo. Imperadores, reinos, homens poderosos perseguindo a igreja. Um deles foi Nero. Nero, entre 37 e 68 depois de Cristo, foi um perseguidor da igreja. Nero mandou prender Paulo, porque Nero incendiou Roma, mas ele culpou os cristãos e um deles foi Paulo, a qual ele disse que era um dos líderes que tinha feito aquele mal contra aquela cidade e perseguiu muitos cristãos. De 244 até 311 depois de Cristo, Diocleciano foi um imperador muito mau que promoveu uma grande perseguição entre 313 e 311. Ele ordenou a destruição de igrejas, que fossem queimadas as escrituras e a execução de milhares de cristãos. Juliano o Apóstata foi outro rei, outro imperador que perseguiu muito a igreja. Ele queria destruir, ele queria que o cristianismo fosse exterminado da terra e queria promover o paganismo, proibiu os cristãos de lecionar, de participar da sociedade empregatícia da sua época, porque ele queria destruir os cristãos, fazer com que eles não tivessem meio à sociedade. Maomé é muito conhecido. Maomé, propriamente dito, não perseguiu a igreja, mas ele promoveu uma cultura, uma sociedade preparada para guerrear contra tudo aquilo que fosse contra a sua religiosidade. E a jihad, ela vem para destruir os cristãos, para dizer que Jesus não existiu, que o profeta deles é maior e que esse negócio de cristianismo não dá certo. Lá na França, nos anos de 58 até 94, Maximilien Robespierre, na Revolução Francesa, ele veio para destruir a igreja com o culto da razão. Essa questão de cristianismo, essa questão de palavra de Deus, de Bíblia, isso aí não. Vamos cultuar a razão, a ciência. E com isso ele queria destruir, perseguindo com o maior tema da sua época, que era a descristianização da sociedade. Ele queria tirar Cristo da sociedade. Adolf Hitler, muito conhecido, na época do seu governo, tentou destruir a igreja, não perseguindo a igreja, mas tentando levantar uma igreja estatal que fosse contra os ensinos aos poucos, trazendo uma cultura, trazendo um ensino diferente da palavra de Deus, tirando aos poucos os princípios da palavra, colocando princípios de igualdade, colocando princípios parecidos, mas que tirassem Cristo da história e colocasse o seu império, colocasse o seu governo adiante. Atualmente, Kim Jong-un, que é um dos grandes líderes da história da nossa sociedade moderna, é o líder da Coreia do Norte e é um grande perseguidor da igreja. Lá na Coreia do Norte não há liberdade cristã, não há liberdade de culto, não há liberdade para você cultuar o Senhor, porque o governo tem que ser cultuado e tudo aquilo que vai contra o governo é contra os ensinos, eles vêm para destruir. Mas em meio a tudo isso, meus amados, em meio a tantas perseguições, a igreja continua de pé.
A Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo. 3,9 bilhões de exemplares, traduzidos em mais de 2.000 idiomas diferentes. Em meio a tantas perseguições, a igreja continua de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o Covid não parou a igreja, as doenças, as epidemias não pararam a igreja, e ninguém vai parar a igreja do Senhor. Mas em meio a tudo isso, é muito bom a gente dar glória a Deus e aleluia. Mas você sabia que há um versículo na Bíblia chave, que diz que existe algo que pode destruir a igreja? E aí você me pergunta, diante de tantos homens poderosos na história que tentaram destruir a igreja, existe algo que consegue destruir essa igreja? Sim. E você sabe o que é? A falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6, a Bíblia diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E esse versículo ele destaca a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. A importância que nós devemos dar a esse culto, que é um culto de ensino. A importância que nós devemos dar à nossa Bíblia, que diante da história foi tão perseguida, mas nós temos a oportunidade e a alegria de carregar no celular, na mão, na mente, no coração, um exemplar da palavra de Deus. Essa palavra que é luz e que quando ela chega, ela liberta, ela transforma. O conhecimento da palavra é o que nos livra de nós sermos destruídos. O entendimento. Porque o inimigo sabe que se você focar na palavra de Deus e começar a entender quem você é em Jesus, entender qual é a sua identidade, ninguém vai te parar. Aleluia. E a proposta do inimigo é trazer erros à igreja, falta de conhecimento. Mediante a falta de conhecimento eu vou errar. E o que é o erro? O erro é se desviar da rota. O erro é sair do foco, o erro é sair do caminho, é achar que eu tenho um caminho melhor para a minha vida, melhor do que aquele caminho que foi proposto. E o inimigo ele sabe disso, e o que ele lança? Ele lança erro, ele lança filosofias, ele lança conhecimentos contraditórios, conhecimentos às vezes parecidos, mas que não são nem tanto, que no meio tem algo que é uma mentira que vai lhe prejudicar, mas é tão bom de ouvir, mas é um erro. E nós precisamos estar atentos para não deixar que o erro tome a nossa vida, para não deixar a rota, para não deixar o caminho. A igreja primitiva era conhecida como as pessoas do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós estamos trilhando um caminho. Esse caminho é Cristo, a porta. Mas se nós olharmos para o mundo e para aquilo que Satanás tem para oferecer, naturalmente nós vamos errar. Mas a palavra de Deus, ela não deixa a gente errar. A palavra de Deus, por mais que ela me constrange, ela não vai me deixar errar. E quando eu erro, existe o quê? Consequências. Quando a pessoa erra, ela vai viver uma consequência. Tem muitas pessoas vivendo consequência de erros. Erros que ela poderia ter evitado se ela tivesse ouvido a palavra de Deus. Decisões que foram tomadas sem buscar o conhecimento da palavra. Decisões que foram tomadas sem buscar sabedoria na palavra. Pessoas que muitas vezes tomaram uma decisão por si só. Tomaram uma decisão por si mesmas, não olharam para a palavra, não olharam para os princípios da palavra de Deus e hoje estão vivendo consequências. Talvez num casamento errado, talvez num emprego que não é o emprego certo para você, mas um dia alguém disse e você não quis buscar a direção do Senhor. Levados pelo orgulho, levados muitas vezes por achar que sabia muita coisa e não precisava buscar a palavra de Deus, as pessoas erram e vivem consequência. Muitas pessoas estão vivendo consequências porque não olharam para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me traz sabedoria. E algo muito importante é nós estudarmos a palavra. É nós buscarmos conhecer a palavra, mais do que vir a um culto de domingo, de quinta-feira, mais do que estar numa reunião junto com os irmãos. Você precisa sentar na sua casa, pegar essa Bíblia e estudar as Escrituras. Olhar a Bíblia com um olhar de estudo, procurar cavar, procurar conhecer o Senhor mais profundo, e você vai ser levado a um novo patamar na sua fé. Você vai crescer em fé, porque a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra. A fé vem por conhecer e conhecer a palavra. Então, se eu me sento para estudar a palavra de Deus, eu vou estar pronto para seguir o meu caminho sem errar, para seguir o meu caminho sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou estar pronto para conhecer as práticas e os ensinos da palavra para a minha vida e praticar isso no meu dia a dia. Eu vou aprender na palavra de Deus aquilo que eu preciso para adquirir conhecimento e não ser levado por erros, por fantasias, por filosofias. Quando alguém chegar com algum ensino que não está de acordo com a palavra de Deus, não vai me seduzir, não vai me tomar de Jesus, porque eu estou estudando a palavra, eu estou me aprofundando na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E é nesse sentido que Kenneth Hagin traz para nós esse livro, O Falar em Línguas. Ele traz esse livro para tirar muitas dúvidas, muitos conhecimentos errados. Um dos temas mais discutidos na teologia, nos conhecimentos humanos, nas filosofias, é o Espírito Santo. As pessoas têm dúvidas, as pessoas têm questionamentos. Muitas pessoas estão dentro da igreja, muitas pessoas já são salvos, mas têm receios, têm no seu coração rejeições do Espírito Santo, porque talvez ouviu alguém falando algo errado, porque talvez foram ensinados de uma maneira errada. E Kenneth Hagin, ele traz esse livro para se aprofundar nesse tema e trazer para nós conhecimentos poderosos. Porque ele vai nos ensinar que se nós não conhecermos a oração em línguas, o efeito que ela tem na nossa vida, nós vamos ser ignorantes e nós vamos perder de viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos perder de viver uma vida poderosa no Senhor, porque Ele nos deu uma ferramenta, Ele nos deu um dom poderoso que tem um poder de nos edificar. A oração em línguas é o único dom que nós podemos usar a hora que a gente quiser. O dom da palavra, o dom do conhecimento, ele é dado por Deus e ele é usado pelo Espírito Santo em momentos específicos. O dom de curar, de orar e as pessoas serem curadas, levantar a mão, é no momento específico a qual o Espírito Santo quer agir. Mas orar em línguas você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar agora, você pode orar na sua casa, você pode orar lá no seu trabalho. Então é um dom a qual eu tenho acesso a hora que eu quiser. Mas muitas vezes nós somos levados por conhecimentos errados. E nessa noite eu quero falar sobre 5 conceitos errados sobre o falar em línguas. Existem muitas pessoas que entendem esse dom de uma forma errada. Primeiro conceito, você não é salvo a menos que seja batizado no Espírito Santo e fale em outras línguas. Quem aqui já ouviu alguém dizer, fulano não é salvo não, que ele ainda não foi batizado no Espírito Santo? Alguém já ouviu essa expressão? Eu já ouvi algumas vezes. Eu vim de uma vertente que acredita nisso. E que muitas vezes se a pessoa não fala em língua, ele não é salvo. Tem pessoas que olham para igrejas, olham para movimentos que não têm um fluir tão grande no Espírito e olham e dizem, aquelas pessoas não são salvas, eles não falam em línguas. Isso é errado. O dom de línguas não é uma testificação da salvação. A salvação ela vem por meio da fé em Jesus. E quando eu digo que a pessoa só é salva, só é livre do pecado se ela falar em línguas, isso é um conhecimento errado e Jesus refutou isso em João 14, versículos 16 e 17. Ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus aqui está explicando que o Espírito Santo não é dado ao mundo, aos não salvos. O Espírito Santo ele não é dado a uma pessoa que não nasceu de novo. É impossível uma pessoa que nasceu de novo ser cheia do Espírito Santo e falar em línguas. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. Então nós não podemos afirmar que uma pessoa que não tem o novo nascimento fala em línguas. Nós não podemos orar para que uma pessoa que não tem o novo nascimento seja cheia do Espírito e fale em línguas. Ela precisa primeiro nascer de novo. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade,
o evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse texto indica que o Espírito Santo, desde o momento que a pessoa nasça de novo, ele vem sobre ela, mas ela precisa crer em Cristo, é uma condição posterior. A pessoa não recebe o Espírito Santo antes de nascer de novo. Quem está entendendo, diga amém. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se a pessoa não tem Cristo, se ela não nasceu de novo, ela não tem Cristo, ela não tem o Espírito de Cristo nela. Então é impossível que uma pessoa que não nasceu de novo receba o Espírito Santo. É um conceito errado. Então eu não posso dizer que uma pessoa só é salva depois que recebe o Espírito Santo. Primeiro a pessoa precisa ouvir o Evangelho, nascer de novo. E posteriormente ela vai receber a plenitude do Espírito Santo de Deus. Paulo está reforçando que todos os que pertencem a Cristo têm o Espírito Santo, não dependendo de uma ação subsequente do falar em línguas. A partir do momento que a pessoa nasceu de novo, ele recebe o Espírito Santo. E o falar em línguas será um sinal que ele foi cheio do Espírito, da plenitude do Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. E há um ensino ainda mais sério e perigoso, quando pessoas oram ou declaram que uma pessoa que não aceitou a Cristo, que não nasceu de novo, pode ser cheia do Espírito Santo. Isso é perigoso, perigoso demais. Porque as pessoas que não conhecem Jesus, que não nasceram de novo, elas não têm discernimento, elas não sabem discernir Espírito. Nós precisamos, amados, orar ao Senhor e crer, buscar o dom de discernimento de Espírito. Você sabe que o dom de discernimento ele é crucial para um cristão? Para que você possa discernir se um Espírito ele vem da parte de Deus ou não. Muitas pessoas são enganadas, achando que uma pessoa está ali cheia do Espírito, que uma pessoa ali ela está sendo usada por Deus, quando é um espírito demoníaco, quando é um espírito contrário à vontade de Deus. Ou pessoas que sem conhecimento levam alguém para a reunião, para um culto que não nasceu de novo, e coloca a mão em sua cabeça, receba o Espírito Santo. Ela pode receber qualquer espírito, menos o santo. Amém, amados? Vai receber um espírito qualquer, menos o santo, o Espírito Santo de Deus. Isso é perigoso, porque as pessoas não definem, e ela pode receber um espírito demoníaco ali, e a sua vida piorar ainda mais. Em 1 João 4, versículo 3, a Bíblia diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Um espírito que não confessa Jesus. Kent Hagin, no seu livro, até conta a experiência de uma mulher a qual ele foi orar por ela, e ele orando por ela, ela dizia que estava com o Espírito Santo, mas ele teve o discernimento que ela não tinha Espírito de Deus algum sobre ela, não tinha nascido de novo, e quando ele pede para ela declarar o nome de Jesus, ela não declara. Diga que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não disse, porque não era um Espírito de Deus, era um espírito demoníaco. E o espírito do demônio, o espírito enganador, ele vem para enganar muitas pessoas. E por isso nós precisamos estar atentos e ter o conhecimento da palavra, não só para nós, mas também para novos convertidos, para as pessoas que estão se achegando, para que elas possam estar instruídas a buscar o discernimento de espírito, a buscar por alguém que tem esse discernimento para que seja aconselhado. Porque quando uma pessoa recebe um espírito demoníaco, irmão, aquele espírito ele vai ter legalidade dentro da casa daquela pessoa, dentro do casamento daquela pessoa. Isso é muito sério, é perigoso. Amém, amados? Em Mateus 7, versículo 15 ao 16, a Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Nós precisamos estar atentos aos falsos ensinos, aos falsos profetas. Hoje em dia, dentro das igrejas, graças a Deus, os falsos profetas têm saído. A gente não tem visto tanto, mas na internet é só o que tem. Você sabia disso?
E tem pessoas que não buscam o conhecimento bíblico, eles são levados por um engano facilmente. Mas parece tanto com a palavra de Deus, é tão parecido com o evangelho, parece com o evangelho, mas não é. Diga evangelho, não é Rogério. Agora tem gente que pensa que evangelho é Rogério, que é muito similar, parecido. O som é igual, a fonética é igual, mas não tem nada a ver. Tem gente, irmãos, que por qualquer ensino, mas está falando de paz, mas está falando de amor, mas é uma palavra boa. Talvez é um ensino filosófico, é um ensino hinduísta, é um ensino de uma religião que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Um dia desse eu gosto sempre de estar contando história para os meus filhos, Eloá gosta muito. E eu baixei uma historinha bíblica, história bíblica. Pai, conta a historinha bíblica. Eu comecei a contar a história, eu comecei a ler. No meio da história eu vi um princípio que não tinha nada a ver com a nossa fé. Eu disse, nessa história aqui não presta nela, vamos para outra história. Mas tem pessoas que são levadas simplesmente porque não têm o conhecimento, estão sendo levadas pelo erro, amados. Nós precisamos estar atentos aos falsos ensinos e nós precisamos priorizar o ensino bíblico, o ensino puro e simples da palavra de Deus para a nossa vida, porque é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos leva a viver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Em 1 Coríntios 12, versículo 10, a Bíblia diz: há outro poder para operar milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas e há outra interpretação de línguas. Aqui Paulo está falando dos dons que são dados à igreja, para que a igreja execute o seu serviço na comunidade, para que a igreja cumpra o seu propósito missiológico na sua sociedade. E ele está dizendo os dons a qual Deus coloca na igreja para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça. E um desses dons é o discernimento de espírito. Nem todo mundo que diz o Senhor está aqui realmente está com o Senhor. Nem todo mundo que levanta a mão. Você sabia que nem todo mundo pode colocar a mão em sua cabeça? Muitas vezes aquela pessoa está carregada não por um Espírito de Deus, mas por um espírito de demônios. E que vai trazer destruição, e que vai trazer prejuízo às pessoas. E muitas pessoas são levadas facilmente. Não, vamos, que a presença de Deus está ali. Olha lá o barulho, olha lá como é que é o barulho, olha lá como é que é a emoção. Simplesmente emoção, não tem nada da palavra de Deus. Nós precisamos estar centrados na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis 22, versículo 22 e 23. Há uma história muito interessante. A Bíblia diz assim: perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? Um sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra, até que finalmente um espírito se apresentou, ficou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Agora o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor declarou a sua desgraça. Aqui Acabe está indo contra a palavra de Deus. De um lado está Micaías, um profeta de Deus, um homem que estava na presença de Deus, que estava ouvindo o Senhor, buscando ao Senhor. Do outro lado, centenas de falsos profetas que estavam ali apenas pelo conforto, estavam ali apenas pelo que eles poderiam ganhar. E Acabe, então, começa a ouvir aqueles homens, porque ele diz, Josafá chegou e disse, não tem nenhum profeta aí não? Tem Micaías, mas ele só diz palavra ruim para mim, ele nunca diz uma palavra boa. Aí o rei disse, pois traga ele, que eu quero ouvir a ele, porque esses daqui, as palavras dele não estão boas não. E nesse momento aqui, é o momento ao qual Micaías chega e diz, olha, lá no céu, estava tendo uma reunião, e o Senhor perguntou, quem vai descer e enganar Acabe? E um espírito mentiroso diz, eu vou entrar na boca dos falsos profetas, vou falar mentira e vou enganar ele. Então, amados, o espírito do engano, ele existe.
E nós precisamos estar atentos. Uma pessoa não precisa falar em línguas para ser salvo. Ela só precisa crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida, como está lá em Romanos, declarar diante dos homens que Jesus é o Senhor, e ela recebe o novo nascimento. Posteriormente, ela é cheia do Espírito Santo, da sua plenitude, e terá o falar em línguas na sua vida. É simples, está escrito. Amém, amados? O segundo erro, falar em línguas não é para todos. Existe uma vertente que ensina que esse negócio de falar em línguas não é para todas as pessoas. E eles estão entendendo um versículo da Bíblia errado. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Quem ficou cheio, amados? Todos. Todos ficaram cheios. Está aqui. É nítido. Em Atos 10, 44 e 46, a Bíblia diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo tivesse sido derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Esses textos eles mostram um derramamento do Espírito acompanhado pelo falar em línguas, confirmando o padrão do batismo com a evidência. O falar em línguas é uma evidência de que nós somos cheios. O falar em línguas é o transbordar do Espírito que tomou a minha vida. Esse é o falar em língua. E quando nós recebemos, nós falamos em língua. Aleluia. Em Atos 19, versículo 6, a Bíblia diz: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Você vai ver que em todo o versículo da Bíblia Sagrada, onde está falando sobre o derramamento do Espírito sobre uma pessoa, sobre o enchimento do Espírito sobre uma pessoa, ela fala em línguas. E não é apenas para quem ministra no altar, não é apenas para homens especiais, mulheres especiais, é para todo aquele que crê. Todo aquele que quer receber o falar em línguas na sua vida. Hoje, se você que está aqui não fala em línguas, mas está crendo nessa palavra, hoje você pode ser cheio e você pode falar em línguas, aleluia. Você só precisa crer. O falar em línguas é para todo aquele que crê, para todo aquele que quer receber. Mas esse entendimento errado, ele vem de 1 Coríntios 12, versículo 29 e 30. Onde Paulo ele está explicando sobre os dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando sobre os dons dados à igreja para a capacitação da igreja, para que a igreja cumpra a sua missão. E Paulo ele fala que nem todos vão curar, nem todos serão apóstolos, nem todos serão evangelistas, nem todos vão ter o dom de interpretar línguas. E as pessoas então colocaram no seu coração: olha, Paulo está dizendo que não é para todos, porque esse versículo aqui está dizendo que não é para todos. Um entendimento errado. Nós não podemos pegar um versículo da Bíblia e transformá-lo numa teologia, isso é antibíblico. Todo versículo da Bíblia, ele concorda com outro versículo, ou do Novo Testamento, ou do Velho Testamento. A Bíblia, ela é uma só. E isso é o poder da Bíblia, o poder da palavra que já foi dito aqui. A palavra ela foi escrita durante um bom tempo por homens diferentes, em épocas diferentes. Mas às vezes você lê algo que Paulo falou e Isaías, há não sei quantos anos atrás, falou a mesma coisa e se concorda. Parece que eles estavam andando juntos. Esse é o poder da palavra. E quando eu pego apenas um versículo e transformo ele numa doutrina, eu estou pregando uma heresia. Amém, amados? Em 1 Coríntios 12, versículo 28 ao 30 diz: assim na igreja estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? E aí pegaram esse versículo e dizem, a língua não é para todo mundo não. Aqui, Paulo está dizendo, todos falam em língua, todos interpretam.
Mas se você for ler lá em 1 Coríntios 14, Paulo está falando sobre a ordem do culto. Ele diz, olha, as línguas não é para ficar sendo falada em cima do altar, diante das pessoas, só falar em línguas. Imagine, irmão, se nós viéssemos aqui para o culto e ficasse eu e Sandrinha aqui, falando em língua, falando em língua, falando em língua, você ia ficar sentado olhando, você não entende porque as línguas não é para homens, a língua ela é segredos, mistérios do céu. E quando eu falo em línguas, eu estou falando diretamente com o Senhor. Nem o diabo entende as línguas. Aí fica nós aqui, 1h30, falando. Vocês, eu não estou entendendo nada desse culto aqui. O que é que está acontecendo nesse culto? Não é isso? É isso que Paulo está explicando. E aí Paulo vai dizer, olha, quando vocês estiverem juntos, no máximo 3 pessoas falem línguas e que haja alguém para interpretar. Porque a língua, quando ela é falada e há alguém com o dom de interpretar, ela tem o mesmo poder da profecia. É isso que Paulo está explicando nesse versículo. Ele está dizendo, olha, nem todos vão ter a função de profeta. Nem todos vão ter a missão de profeta. Nem todos vão ter essa missão de interpretar. Não é para todos. O falar em línguas é para todos. Mas o profetizar, a profecia não é para todos. É o Senhor quem escolhe a quem Ele quer dar. Mas falar em línguas para edificação pessoal é para qualquer cristão que crê e quer receber. Quem está entendendo, diga amém. E como isso se esclarece esse erro, em Efésios 4, 11 e 12, a Bíblia diz, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É nesse sentido que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 12. Ele está dizendo, olha, tem pessoas a qual o Senhor colocou o dom de falar em línguas e interpretar, porque vai ter o efeito de profecia e vai trazer edificação para a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Mas existe o dom de línguas para edificação pessoal, individual de cada um. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, o bem da comunidade, pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Então você vê que Paulo, quando ele está falando dos dons, ele sempre une a língua à interpretação. Porque a língua falada com interpretação, ela tem o mesmo poder da profecia. Amém, amados? Aleluia. O terceiro conceito errado, que muitas pessoas têm acreditado e perdido esta bênção. Você não pode orar em língua segundo a sua própria vontade. Existe um entendimento errado de muitas pessoas que acham que orar em línguas é para um culto especial, um momento de poder, de fogo. Eu estou sentindo um som alto, um som diferente, uma banda diferente, um teclado melhor, maior, um guitarrista melhor, um baterista diferente, uma banda nova, um cantor novo, um pregador diferente, alguém que não é daqui da cidade, e aí eu vou receber o Espírito Santo, aí eu vou falar em línguas, às vezes uma vez no ano. Porque ali é o momento de eu falar. Eu preciso sentir, eu preciso ter um sentimento, uma emoção, e aí eu falo em línguas. Não, amados. A oração em línguas, ela é para qualquer momento. A oração em línguas, ela é para qualquer instante. A oração em línguas, ela tem como propósito trazer edificação para a minha e para a sua vida. Em 1 Coríntios 14, versículo 2, a Bíblia diz, pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Então, quando eu falo em línguas, eu não estou falando a homens, eu estou falando a Deus. Em 1 Coríntios 14, versículo 14, diz, quem fala em uma língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Em 1 Coríntios 14, 15 diz, então que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento.
Então a oração em línguas, ela é para edificação do cristão. É para edificação de cada um de nós. Quando eu me coloco em um tempo orando em línguas, eu não estou falando à minha esposa, eu não estou falando para o meu filho. Por isso que não é ideal você orar em línguas na hora do almoço, do jantar. Ninguém vai entender. Pastor Buddy disse que uma vez repreendeu um irmão porque chamou ele para almoçar e ele começou a orar em línguas. O pastor Buddy, não ore não. Você está orando para você. E se você estiver orando uma coisa ruim aí para mim, uma palavra que, um espírito que eu nem conheço, não ore não. A oração em línguas, ela é pessoal, ela é para você. Mas quando eu estou ali, no secreto, ou em casa, ou na escola, dentro do carro, indo para a academia, malhando, trabalhando, não importa. Eu estou orando em línguas, eu estou sendo edificado. O Espírito Santo está me edificando. O Espírito Santo está construindo algo no meu interior e que vai se manifestar. E eu posso gastar tempo orando em línguas. Kent Hagin disse que o inimigo ele ficava na mente dele, trazendo palavras para impedir ele de orar. Você nem está entendendo o que você está orando. Você está falando algo que você nem entende. Isso não tem efeito nenhum na sua vida. E naturalmente nós também, quando começamos a falar em línguas, o inimigo ele vem, porque a minha mente ela fica infrutífera. O inimigo não quer que eu ore, porque ele não entende. O mais prejudicado é o diabo, amados. Ele não entende o que você está orando. Só Deus entende. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está operando em sua vida e te preparando para viver o propósito, para viver o sobrenatural. E é por isso que você tem que rejeitar qualquer forma de pensamento do diabo, qualquer pensamento contrário, abrir sua boca e orar ao Senhor em línguas, orar ao Senhor, liberar a sua oração a tempo e a fora de tempo, porque essa oração vai te levar a viver sobrenaturais, amado. O inimigo tem lançado tantos erros, tantas coisas erradas, para impedir a igreja de viver o sobrenatural de Deus na terra. Aleluia. Se nós voltássemos anos atrás, tivéssemos esse poder e fôssemos lá na igreja primitiva e alguém chegasse para você, graça e paz, irmão, você já fala em línguas? Eu não falo em línguas, esse negócio de línguas não é para hoje, não é para todo mundo. Ele diz, você está louco? Porque você não é cheio do Espírito Santo? Paulo, quando ele chega em Éfeso, que ele vê uma igreja onde ninguém falava em línguas, tinha 12 homens lá, 12 homens querendo Deus, 12 homens que nasceram de novo. Você já fala em línguas? Não, nós não sabemos o que é isso, não, nós não temos. Como que vocês não conhecem o batismo no Espírito Santo? Recebam o Espírito Santo. E é nessa igreja, lá na carta aos Efésios, que você vê aquela palavra tão linda. Ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Porque aonde o Espírito Santo chega, luz chega. Aonde o Espírito Santo chega, unção chega. Poder espiritual chega. Aleluia. Aleluia. Esse entendimento é para hoje, amados. Esse entendimento é para agora. Quando você ora em línguas, Satanás não te entende, ele não tem poder para mexer na sua oração. Quando você ora em línguas, Deus está orando com você. O Espírito Santo está orando com você. Você está cooperando com o Espírito e Ele vai te transportar a viver intransponíveis. Porque quando você ora somente com o seu entendimento, você só vai aonde você enxerga. Mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo enxerga o teu futuro. O Espírito Santo está te vendo há 20, 30, 40 anos na frente. E Ele começa a te edificar para que você venha viver o favor e o propósito de Deus naquele tempo. Ele começa a trazer coisas que estavam lá no futuro para o teu presente. E você começa a viver o favor do Senhor, porque você está sendo edificado e preparado para receber o sobrenatural de Deus. A oração em línguas é para agora. A oração em línguas é para esse tempo. Quem crê, diga glória a Deus. Há uma presença poderosa do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Deus quer te levar a viver sobrenaturais, amado. Kent Hagin diz que oração em línguas é como procurar petróleo. Quem procura petróleo, petróleo é uma riqueza, não é uma riqueza grande?
Se você achasse uma mina de petróleo no seu quintal, irmão, glória a Deus, aleluia. É muita riqueza. Mas para chegar lá, você tem que cavar. Você tem que cavar. E muitas vezes você está cavando ali, parece que não está acontecendo nada. Eu estou orando ali, não está acontecendo nada. Mas você vai chegar nas riquezas celestiais. Deus quer te levar às riquezas celestiais. Deus quer te levar a coisas grandes do céu para a tua vida. Mas você precisa dedicar tempo orando em línguas. E eu finalizo com o testemunho de Kent Hagin, que ele diz que nesse dia ele orou 1h45. Satanás disse: tu orou 1h45, não aconteceu nada. Ele foi e orou mais 2 horas. E ele orou 3 horas. E ele conta que nos primeiros minutos ali, muito difícil, como cavar petróleo. Mas quando ele conseguiu chegar em 3 horas, ele diz que chegou no nível de revelação poderoso no Senhor. Se você dedicar a sua vida em oração em línguas, Deus vai te levar a um nível de revelação sobrenatural. Você vai ver coisas em Deus, você vai enxergar coisas em Deus que ninguém está enxergando. Você vai olhar o sobrenatural de Deus. Deus, ele vai começar a mover tua vida de uma forma tão poderosa que você vai olhar para trás e dizer: muito bem, graças a Deus eu tive o entendimento e hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus para a minha vida. É para hoje, é para agora. Quem crê, diga amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.